Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar agora um pouquinho com a questão de inserção de figuras no LaTeX, tá? Esse é um assunto que envolve vários e vários componentes, vários e vários detalhes. Eu acho que a gente não vai conseguir cobrir todas as situações que as pessoas podem eventualmente se deparar no que diz respeito à inserção de figuras, mas de qualquer forma este é um tópico bastante importante, tá certo? Então, antes de começar a falar dos comandinhos e tudo mais, vamos lá, deixa eu mostrar o que nós temos. Nós temos aqui simplesmente um arquivo bem básico, tá? Um formato artigo. Estou com o pacote Babel de idiomas, estou com o pacote Geometry e estou com o pacote Lipsum. Só isso, nada mais, tá bom? Para gerar os nossos exemplos, eu vou considerar duas figuras, tá? Uma figura está aqui, tá? Tá no mesmo diretório que o meu arquivo toyexample, e a outra figura está numa pastinha que eu criei no mesmo diretório que está esses arquivos. Então eu criei uma pasta e esta pasta contém um outro arquivo chamado laranja, certo? Então eu vou ter duas figuras, uma dentro do diretório do arquivo tech, toyexample.tech, e outra dentro do diretório imagens que está dentro desse diretório que eu estou trabalhando. Já vou explicar a razão dessa alocação de figuras, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, qual o pacote que insere figuras, né? Bom, o que nós vamos trabalhar é o pacote usePackage, o pacote GraphicX, tá legal? Então vamos colocar usePackage GraphicX. Como vocês podem ver, existem outros pacotes, tá? Esse que nós vamos inserir, o GraphicX. Então nós vamos no preâmbulo e inserimos esse pacote. Bom, ok. Então vamos inserir a nossa primeira figura de uma forma bastante simples, tá bom? Então eu venho aqui e se eu quiser inserir uma figura, basta eu colocar um include graphics. Estão vendo que o include graphics ele tem o colchete, que significa algumas opções, e tem as chaves que vai chamar o arquivo. Então, na chave eu vou colocar o abacaxi.tech, .jpg, tá certo? E agora, essas opções que serão dadas aqui nos colchetes, elas dizem respeito principalmente ao dimensionamento da figura. Existem várias formas da gente controlar o dimensionamento da figura. A gente pode aumentar ou diminuir ela proporcionalmente pela largura ou pela altura da figura. Ou a gente pode utilizar um comandinho de escalas. Ou a gente pode customizar as duas coisas, tá? Então, vamos começar primeiro pelo de escala. Se eu quisesse que a minha figura aparecesse em tamanho original, eu colocaria o comando scale igual a 1. Tá? Então, isso daqui vai fazer com que a minha figura apareça em tamanho original. Nem sempre isso é uma boa ideia, tá bom? A figura pode ser muito grande. Ó, a figura é tão grande, foi para outra página e apareceu só um pedacinho. Então, não parece ser uma boa ideia. Mas eu posso diminuir essa figura o tanto que eu quiser, bastando controlar aqui a minha escala. Então, eu venho aqui e coloco, sei lá, 0.2. Na minha figura, ela vai ficar figura menor. Tá vendo? Só que repare, né? Nós inserimos essa figura não aparece centralizada, ela não aparece com legenda associada, ela não aparece com nada, né? Ela só foi simplesmente inserida. Então, bom, digamos que a gente queira centralizar essa figura. Basta inserir, neste caso, o comandinho begin center, end center, tá certo? Isso daí já vai centralizar a nossa figura. Agora, percebam uma coisa, pessoal. Utilizar a escala pode quebrar um galho. Mas o que normalmente a gente quer é trabalhar com o dimensionamento da nossa figura, tá certo? A escala ela é uma coisa muito intuitiva, é muito teste, né? Então a gente pode caminhar na direção de não depender de tantos testes. Por exemplo, eu poderia controlar o tamanho da minha figura, né? Pela base da minha figura, pelo comprimento ali,
largura ali da minha figura, né? Então, eu posso vir aqui e colocar o comandinho width, tá certo? E daí eu posso passar as unidades em centímetros. Como a folha que nós estamos trabalhando é uma A4 ela tem aproximadamente ali 20 centímetros de largura, se não me falha a memória, né? Então a nossa margem ali, descontando 6 e 6, ela vai ter mais ou menos 14. Vou pegar aqui 7 centímetros, né? 7 centímetros vai ocupar mais ou menos metade dos limites ali da parte de dentro dos limites da nossa margem, tá certo? Se eu quisesse aumentar, sei lá, vou colocar 10 centímetros, vai ficar um pouquinho maior aqui, um pouquinho mais larga, ó, tá vendo? E ele aumenta proporcionalmente esse parâmetro aqui de altura da nossa figura, vai. Perceberam? Né? Evidentemente, eu posso controlar não por essa medida de comprimento, mas pela altura também, né? Então eu venho aqui e coloco o height, né? Se eu colocar aqui 10 centímetros, vou colocar aqui, sei lá, 15 centímetros. Ele vai aumentar proporcionalmente a medida horizontal aqui, né? Ele gerou um comprimento aqui de 15 e aumentou esse daqui proporcionalmente. Ah, mas eu não quero aumentar proporcionalmente, eu quero estabelecer um controle próprio na minha figura, né, de largura e comprimento. Por exemplo, eu quero criar uma figura com comprimento 5 e altura 15. Então eu posso vir aqui com width, colocar 5 centímetros, vírgula, altura 15. Cuidado quando utilizar. Então, ó, ficou com essa largura aqui de 5, essa altura aqui ficou com 15. Só que o que acontece com a imagem? Ela fica deformada. Acredito que são raras as situações que a gente quer utilizar esse tipo de customização aqui, tá, pessoal? Ela gera, é muito fácil gerar deformações na nossa figura. Beleza, pegaram a ideia aí essencial do negócio? Ok. Agora vamos lá, vamos dar um Ctrl C aqui no comando e vamos tentar inserir a outra figura, tá certo? Então eu venho aqui, vou tentar inserir a outra figura, a figura que está dentro da minha pasta. Então é a figura laranja. Ó, reparem que ele já está sugerindo uma coisa aqui, ó, coloca essa palavrinha antes, tá certo? Se não colocar, vamos colocar assim, o width, sei lá, 5 centímetros, só para ele controlar automaticamente. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai tentar inserir e, obviamente, vai dar um erro. Por quê? Porque o comando include graphics, ele tenta buscar dentro do diretório do arquivo toyexample.tech. A figura laranja não está dentro desse diretório, ela está dentro da pasta imagem e a pasta imagem está dentro desse diretório. Então a gente tem que indicar o caminho, tudo bem? Então eu venho aqui e coloco imagens /laranja e aí a coisa vai funcionar bem. E agora foi inserida a nossa figurinha laranja. Bem legal, né? Bem simples. Ok, pessoal, embora o que a gente tenha visto até o momento seja simples, então a gente viu a questão do dimensionamento, a gente viu a questão do diretório da imagem, vamos começar a dar alguns passinhos além para começar a pensar em coisas mais sofisticadas, né? Então, por exemplo, quando a gente tratou do dimensionamento das imagens, a gente viu que se passar um parâmetro, né, você aumenta o outro proporcionalmente. Se você passar os dois parâmetros, você customiza a dimensão da tua imagem, né, o tamanho da tua imagem, só que você corre o risco de deformá-la. Então, obviamente, entre essas duas opções, essa daqui é a recomendada. Agora, existem opções ainda mais interessantes que associam o tamanho que você tem ao tamanho do teu texto, né, a formatação do teu texto. Que é o seguinte, ao invés de você fixar 5 centímetros, é mais interessante que você fixe uma proporção do tamanho do texto.
entende? Por exemplo, vamos olhar aqui qual que é o tamanho do nosso texto. Eu vou colocar um lip_sum só para gerar um parágrafo aleatório para a gente ver. Então, olha só, esse é o tamanho do nosso texto. Imagine que eu quero que a minha imagem, ela seja centralizada, mas ocupe mais ou menos 70% do tamanho do meu texto. Então, tem uma maneira da gente fazer isso daí, de calcular essa porcentagem em função do tamanho desse texto. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, pessoal, nessa figura da laranja, e vou colocar abaixo aqui do lip_sum, tá vendo? E aqui, ao invés de fixar a nossa medida, eu vou colocar 0.7 barra text width. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a largura da minha imagem como sendo 70% do tamanho do meu texto. Entenderam? É isso que vai acontecer. Então, a minha imagem tomou 70% do tamanho da largura do texto. Né? Então, se eu quiser ocupar metade, basta vir aqui e colocar um 0.5, por exemplo. Tá vendo? Agora, percebam, se eu reduzir a largura do meu texto, a minha figura vai o quê? Reduzir, porque esse comandinho aqui, esse text width, ele pega o valor dessa largura automaticamente. Então, ó, venham aqui no pacote Geometry, por exemplo, e coloquem a margem 5, esquerda 5 e a direita 5. O que vai acontecer? Ele vai reduzir. Olha só o que vai acontecer. Nossa figura também diminuiu. Diminuiu o texto, diminuiu a figura. Então, pessoal, eu vou voltar aqui para 3. É altamente recomendado que vocês trabalhem dessa forma com respeito ao dimensionamento da figura, tá bom? Isso daí vai ser especial na próxima aula que vem na sequência, ok?